Olá a todos e a todas, os seguidores aí do Perfil da Moda. Estamos começando aqui mais uma live, a primeira live do ano. Esse ano vamos começar com um super convidado, um antropólogo, um museólogo de enorme importância aqui. Deixa eu ver se eu consigo já chamá-lo, que é o Raul Lodi, um grande estudioso da cultura brasileira, da cultura afro-brasileira, de toda a influência que nós temos aqui, dessas culturas, né? Boa noite a quem está chegando, Ana Carato, Ateliê Ovide. Muito boa noite, que esta segunda de carnaval vamos ter aqui um super bate-papo com o Raul Lodi, este convidado de honra aqui do perfil. Vamos lá. Espera aí. Aqui agora, nesta segunda de carnaval, não carnaval, com o grande museólogo e antropólogo Raul Lodi, responsável aí por tantos estudos e publicações importantes. Acho que ele está chegando por aqui. Olá, Raul, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, que bom te ver por aqui nessa segunda-feira de não carnaval. De não carnaval, ou algum carnaval também, né, às vezes. Sim, vamos fazer nosso carnaval aqui. Você de Recife, Com certeza, eu aqui do Rio de Janeiro. com certeza. Vamos aí alegrar esse não carnaval com esse assunto tão bacana que você propôs para a gente estar conversando, né? Então, as roupas folclóricas no pensamento modernista de Mário de Andrade. Estou aqui com a minha camiseta do bloco carnavalesco aqui de Santa Teresa. Uma arte super interessante aqui por uns amigos. Bom, Raul, queria primeiro te agradecer imensamente por você estar aqui hoje conversando com a gente. E, enfim, queria que você contasse um pouco da sua trajetória, que se eu for começar a apresentar tudo que você já fez, suas publicações e seus artigos, suas pesquisas, eu vou gastar todo o tempo da live, porque são muitos anos aí dedicados a tantos estudos maravilhosos, né, na área da antropologia, da etnografia, da cultura brasileira. Então, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo sobre esse tema muito interessante aí do Mário de Andrade, que você propôs, né, e umas imagens lindas que você também nos enviou, que a gente vai estar mostrando aqui. E queria pedir para você, enfim, contar um pouco aí dessa imensa trajetória sua. Bem, ok, obrigado, Manon, é um prazer estar com você, obrigado aos que já chegaram, né, que estão conosco. Então, é um trabalho continuado há muito tempo, né, na área da cultura material, trabalhando tecnologias artesanais, tecnologias interpretadas pelas matrizes étnicas, ou seja, é um campo vasto, né? E no desenvolvimento desse campo entrou a comida naturalmente dentro como um tema dominante, então um entendimento amplo sobre roupa, comida, casa, música, dança, teatro, ou seja, toda uma visão, vamos dizer assim, complexa e interrelacionada, não é? Porque a roupa, ela serve até para vestir, né? Então, dentro de uma perspectiva mais holística, mais complexa, a roupa tem inúmeras representações e eu tenho trabalhado muito nisso. Esse ano estou fazendo 52 anos trabalhando disso, com muita coisa e gostando cada vez mais daquilo que eu faço. Então eu tenho assim uma interação prazerosa, né, lúdica também com o meu trabalho
E essa escolha de trazer hoje o Mário é em função de vários ganchos. Primeiro, a relação de Mário de Andrade com Câmara Cascudo, não é? Sim, Mário batizou o filho de Câmara Cascudo, Fernando Cascudo. Mário de Andrade abriu várias portas, né? sim, Inclusive, eu tive a honra de conhecer a continuadora da obra de Mário nos anos 70, no Rio de Janeiro, Oneida Alvarenga, que foi uma grande intérprete. Eu a conheci, passei com Oneida um pouco, não é, pelos lugares assim de música e dança de matriz africana no Rio de Janeiro. Foram dias muito prazerosos e emocionantes para mim, isso nos anos 70. Então o Mário tem uma certa, não intimidade, né, mas uma relação sim. continuada, né? É isso. Uhum, E o mês de fevereiro é muito importante, porque a missão folclórica de sim. Mário de Andrade foi de fevereiro a junho de 1938. Então, Uhum. então é um pouco sobre essa pegada e outras coisas, e outras transversalidades da obra de Mário de Andrade com as minhas pesquisas que a gente vai conversar hoje. Sim, eu acho também importante, né, a gente trazer, porque na verdade são tantos os temas que eu tenho para conversar com o Raul que daria aqui uma série de lives, mas esse tema também é interessantíssimo, já que a gente está aí comemorando, enfim, com tantas palestras e falas sobre a Semana de 22, os 100 anos, né? Então resgatar esse trabalho do Mário de Andrade, com esse viés que você propôs aqui dos estudos sobre folclore brasileiro, com uma outra visão também atual sobre tudo que ele já comentou, enfim, com as dificuldades que ele teve também na época em propor isso, em ser aceito, né? Quer dizer, foi um trabalho que foi reconhecido um pouco depois, né? Esses estudos que foram... ele morreu muito cedo também, né, Raul? Então, eu acho que é muito interessante você trazer tudo isso, trazer o olhar sobre todos esses conceitos aí que ele resgata, super importantes, né, da cultura brasileira, na verdade, né? Com outro olhar, né? Sim, exatamente. É porque a questão do Mário, né, dentro dessa. O pensamento modernista, ou seja, a gente tem que criar os ambientes e os cenários sociais, culturais da época. Né? Quer dizer, Sim, logo após a Grande Guerra Mundial, né, os anos 20, os loucos anos 20, né, como muitos chamam, foi borbulhante, sim, efervescente, fantástico, transgressor principalmente, em buscas, né, de matrizes étnicas, de identidades, os grandes movimentos, dadaísmo, fobismo, surrealismo e outros verdade. ismos, muitos ismos, refletindo toda uma busca, né, de outras culturas, de quebrar um pouco o olhar eurocêntrico também sobre o mundo, sobre as culturas, né? E isso cria todos esses ambientes e dentro desse aspecto um sentido do nacional, né? O conceito de nacional, o conceito de brasileiro, o conceito brasileiro, isso é forjado, isso é organizado por questões históricas e contextuais, não é? Quando o Mário Sim. desenvolve a missão folclórica, estávamos em pleno Estado Novo da ditadura Vargas, Uhum, exatamente numa uhum. busca de nacionalismo também, não é? Numa base neofascista, Sim, dentro dessa perspectiva nazifascista. Então, o sentido é de povo, o sentido de identidade, o sentido do puro, da cultura. Certamente, Mário foi muito mais relativo, foi muito mais flexível dentro desse uhum. contexto, né? Mas era um pensamento dominante a questão o Brasil, o brasileiro, quem é. E a questão do Sim, folclore, com as suas muitas matizes e formas de trazer esse pensamento, ele vai reciclando esse olhar, porque o conceito de povo, o conceito de nação, são questões sim, ideológicas, não é? Não há uma naturalidade, não há são recortes, são formas, são interpretações. Nesse cenário, né, está a missão folclórica, entender que o folclore nessa época tinha um sentido extremamente ainda desbravador de conhecer o Brasil, conhecer o brasileiro,
E a missão folclórica ela foi em alguns estados do Brasil, como Pernambuco, Paraíba, Ceará, Maranhão e Pará. E nessa trajetória, muito material, muita documentação, principalmente na área de música, e as roupas sempre passaram batidas. Nunca houve um sentido, uma preocupação de olhar as roupas, apesar de termos nas nossas tradições culturais tradicionais, populares, roupas que eu chamo de roupas musicais. Roupas que, em função do seu uso ou coreográfico, de desfile, em suma, elas emitem sons e tem todo um diálogo percussivo, sonoro também, com os instrumentos musicais tradicionais. Então, tem esse lado muito em descoberto ainda sobre a questão da roupa sonora, né? E o foco, na verdade, era com a questão da dança e do teatro. Havia uma proposta classificatória taxonômica, né, de chamar de danças dramáticas dentro de uma perspectiva também do teatro, né? E os personagens, aqueles que se apresentavam com as suas roupas, com as suas formas de caracterizar, não é, com máscara, com pintura corporal, com N adereços, cores, materiais, em suma, não é? Eram chamados de humanos, animais e fantásticos, dentro de uma classificação da época. Eu estou falando anos 20, anos 30, e o folclore teve uma coisa muito aurática, romântica também, o Brasil, o brasileiro puro, o brasileiro verdadeiro. Isso estava presente não só no olhar do entendimento do Estado Novo, né, o Brasil brasileiro numa perspectiva muito mais dura, né, inclusive com todo um processo de repressão a tudo que fosse de matriz africana, o que realmente é algo espantoso, mas na verdade o samba, a capoeira, das manifestações religiosas e tudo que pudesse transmitir uma correlação, uma relação com o imaginário ou o modelo da época diante de matriz africana era brutalmente perseguido, com prisão e com uma série de outras coisas. Eu estou dando esses cenários todos porque esse é o ambiente do Mário. Inclusive o Mário de Andrade, em 1937, quando ele dirigiu o Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, ele apoiou muito o segundo Congresso Afro-Brasileiro realizado em Salvador, em 1937, tendo como coordenador Edson Carneiro. Eu tive a sorte de conhecer Edson Carneiro muito rapidamente, ainda nos anos 70, né, e realmente ele marcou muito essa trajetória. Então o Mário, no seu pensamento modernista, ele apoiava, ele estava com inserções, inclusive com apoio financeiro, com dinheiro, que é importante também, não é, para possibilitar a execução disso. Então, acho que esse destaque, em 1937, com a realização do segundo Congresso Afro-Brasileiro, com um apoio maciço nos análises, um apoio fundamental de Mário de Andrade para a realização disso. Então, o entendimento da missão folclórica, ele é um entendimento, vamos dizer, quase que uma metáfora dentro dessas relações, dessa busca do Brasil brasileiro, né? Que é uma espécie de mote, de tentativa de organizar. Mas a roupa, a cultura material, infelizmente passou batida. Então, essa questão literalmente crítica, não é, de análise e de tentativa de retomar, de recuperar isso. Houve todo um movimento nos anos 80 que eu trabalhei com... Existia na FUNAT, à época, o Instituto Nacional da Dança. E fui atrás, nós fizemos 9 ou 10 vídeos sobre manifestações populares, um pouco nessa pegada do Mário, mas só que dávamos toda uma ênfase à roupa também, né? Quer dizer, para detalhar a indumentária, os adereços, os personagens. Bem,
essa é uma grande introdução, né, para a gente dar o ambiente dessa conversa, não é que ela não Sim, cai de paraquedas, né? E hoje estarmos no ciclo do claro, carnaval, não é? É extremamente sim, emblemático, porque o carnaval é uma grande explosão do corpo e de tudo que ele representa, né? Então a roupa, os adereços, a maquiagem, as máscaras, tudo mais, não é? Possibilita essa comunicação do personagem, né? A construção do personagem com as roupas. sim, E aí, é por aí, sim. Manon? Alguma pergunta por enquanto? Sim, não, eu acho que é importante a gente trazer essa questão também do esquecimento das roupas no meio de tantos estudos interessantes e toda essa pesquisa imensa e movimento todo feito por Mário de Andrade, todo esse olhar moderno sobre o Brasil, né? E você está fazendo um recorte muito interessante, hoje em dia, até com distanciamento histórico, né, de tudo que ele propôs, enfim, né? E trazer aqui uma série de imagens que você selecionou para a gente falar um pouco sobre cada Vamos. uma delas, né? E também relacionada sempre com essa questão, como você falou agora, da dança ou dessas relações do corpo. Então, acho que é bem interessante assim, a gente poder até fazer esse recorte hoje em dia e ter esse distanciamento para novamente pensar sobre isso, mas que na verdade foi esquecido, né? Na época, esse olhar sobre a roupa, né? Quer dizer, muito sobre a dança ou sobre, como você mesmo falou, as pinturas, as esculturas, mais as pinturas até, a música. E a roupa ficou assim, ainda um padrão muito europeu e muito da, entre aspas, ali, cultura erudita e essa cultura popular sempre relegada e que era riquíssima, né? Então, eu acho que é fantástico a gente trazer hoje isso, claro, com o seu olhar aí super refinado, né? E conversar sobre essa seleção aqui que você fez. Aí você pode Isso, pedir, eu vou isso. mostrando aqui o que Vamos, você. vamos. Nós temos dois E aí, grupos, né? sim, Eu dividi algumas imagens como grupo um, não é? Mas sim, você sim, fique à vontade em sim. colocar aqui quiser. Temos aqui, essa Acho que começava. é a famosa Laursa do carnaval, olha aí. Isso é intencionalmente, né? Ele é um personagem animal, né? Dentro dessa classificação de humanos, animais e fantásticos, e é um trabalho sensacional de reciclagem, de aproveitamento de tecido, com estopa, com vários materiais. As máscaras são feitas em papier-mâché, elas são recobertas, e o urso sai aqui, no caso do carnaval pernambucano, ele sai como um grupo com um instrumento musical, um grupo muito pequeno, muito simples, e tem o nome de Laursa. Então, temos aí com cores, com materiais diversos. Pode ser o próximo, Manon, por favor. O próximo seria qual? A Kazumba? Estou aqui Pode sem. ser, pode ser, que esse é bem Eu até, interessante. eu até coloquei hoje essa imagem, algumas Eu pessoas já vi, me perguntaram sobre ela, né? exatamente. Kazumba ou Kazumbá são duas maneiras Kazumba. certas de nominar, tanto Kazumba como Kazumbá. Se buscarmos um pouco a etimologia, é espírito dos animais, não é? Está dentro do boi, do Bumba Boi do Maranhão. É um personagem fantástico, na verdade ele é um ancestral. São inúmeras as roupas bordadas e rebordadas. Às vezes temos adornos de cabeça com mais de 1,5 metro de altura, com recursos de pisca-pisca, de luz, de altares com santos de gesso. É uma explosão criativa, com pintura, com bordados, com muitas técnicas. E esse é o personagem que, na verdade, sacrifica o boi, né? O boi bumbá, que tudo gira em torno do personagem boi, enquanto elemento da potência, da virilidade, da força, da energia. E é emocionante, e são dezenas, são centenas. É uma explosão de beleza plástica, realmente, o Kazumba ou
o casumbá. E também é interessante a gente pensar, Raul, que esse tipo de proposta que a gente vê aqui mais nessas danças, né, nessas manifestações populares, eles foram muito pouco integrados ao vestir a moda brasileira, né? Quer dizer, a moda brasileira, na verdade, não usufruiu, e, enfim, eu não vejo ali até hoje em dia, uma parceria, vamos dizer assim, quer dizer, tem uma riqueza muito grande de um lado e uma pobreza muito grande do outro, no sentido de uma coisa clean, de uma coisa europeia ainda, americana, enfim, né? Então a gente... Diga, desculpe, vá. A gente fica assim, pensando sobre isso, né? Porque as danças trazem um elemento tão rico como esse, né? De bordados, né? Com bordados, adereços vários, né? Uma liberdade do uso, do uso de materiais. Quer dizer, vocês têm as tecnologias do bordar, das rendas, dos crivos, do bilro, não é? Das costuras e do bordar com lantejoulas, com canutilhos, com bolas de aljofar ou de aljofa, não é? E com materiais outros, e agora com a cola quente você vai aderir 500 coisas, ou seja, existe todo um processo ainda das tecnologias tradicionais que são realmente dando aí um salto, né? É a base da alta costura, né? A grande artesanato na sua excelência, não é verdade? Né? Do bordado, da renda e de outros materiais, né? Da própria tecelagem também artesanal, ou seja, tudo isso existe e são milhares, são milhões de pessoas que fazem, e no tempo da festa exatamente essas roupas, elas eclodem, estão aí nessa representação não só plástica, mas também, não é, dos imaginários e das representações e das identificações das pessoas com esses personagens. Né? O tema é potente, isso que você disse é muito importante, não é? Olhar para essas tecnologias e trazê-las realmente para o nosso corpo. Né? Mais uma imagem aí, Manon, por favor, ainda desse grupo. Os guerreiros, talvez. Os guerreiros. Porque a gente estava até falando sobre essa questão da arte plumária, né? Numa aula de História da Moda no Brasil, e que a alta costura trabalha tão bem com isso, e aqui no Brasil a gente não vê uma continuidade, né, de nada em relação à plumária, né, nas roupas, ou enfim. Então eu acho que fica uma coisa muito ligada só a essas manifestações das festas mesmo, que são riquíssimas, né? Olha, esse daqui é dos guerreiros, né, agora. Os guerreiros estão mostrando aí, isso é Alagoas, é um alto dramático. Nós temos uma retenção do medievo, da Idade Média, no teatro popular, dentro dessa concepção de danças dramáticas, e a gente revive uma história medieval não experimentada naturalmente dentro das relações e da multiplicidade cultural brasileira. Ela é trazida na memória ibérica e ela é repetida e transmitida oralmente. Então, esses autos, às vezes, levam 6, 8, 4 horas no desenvolvimento do enredo. São grandes tesouros da memória brasileira. Muita gente já trabalhou a questão do texto, da música, mas a roupa continua sendo ainda, infelizmente, não é desprezada, mas ela não é olhada como merecia, como merece ser olhada. Então aí nós temos o Alto dos Guerreiros, que traduz uma série de acontecimentos e tendências medievais. Nesse grupo 1, não é? A gente vai trazer o meu mais recente livro que nós lançamos até juntos, né, Manon? Que é exatamente O Traço da Terra. São quase 250 desenhos e a maioria deles vindos de etnografias, de recuperação, né, do meu lado aí, artista, de trazer essas imagens
e ele pode ser visto de uma forma física, o livro físico, e como e-book, né? Então, nesses endereços todos você pode encontrar o Traço da Terra, o desenho brasileiro de Raul Lodi. E aqui é ele fisicamente, ó. Ele O Raul fisicamente. Lodi, além de tudo, ainda é um grande ilustrador, né? Porque os desenhos são dele, são fantásticos, e é muito interessante quando a gente conhece o processo dele de pesquisa de campo, que ele ia desenhando, né? Todos esses objetos, essas roupas também, esses utensílios, né? Então, é mais rico ainda o livro porque a ilustração é dele, o traço da terra também é dele. Então, uma coisa É o completa, Traço né? da Além Terra, da editora Raiz, da revista Raiz, reunindo. É o que eu ilustrei livro de muita gente, meus também, muitos, e os meus livros infantis também, que deram certo. Eu não acreditava que livro infantil ia ser a minha praia, mas foi também. Isso tudo se manifesta pela roupa, né? Pelo esse aqui é um dos entendimento. desenhos, dos seus desenhos do Exatamente. livro. Essa é uma congada de Minas, não minto, é uma congada da Paraíba. O desenho etnográfico ele busca ser documental, né? Então existe aí toda uma preocupação, né, de passar a roupa, as cores. Está usando um caracachá. Um caracachá é um chocalho feito com Flandres, né? E é também uma dança de lutas de espada, e a congada já vai ter elementos ou congos, existem muitos nomes, né, com uma presença africana ou de matriz africana muito grande, e está relacionada às Irmandades do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia, que estão no Brasil inteiro. Então, isso é potente. Eu não estou falando em 2, 3 grupos, não. Estou falando de centenas, de milhares. Isso tem da Amazônia até o Paraná. Você encontra muitos grupos de congadas com uma variação imensa e, com isso, um acervo de roupa muito grande. E essa sua pesquisa nesses grupos de congado, como foi, assim? Foram vários? Olha, eu sempre viajei muito, né? Porque são dois aspectos, né? Quando você vai, hoje não, mas nesses últimos anos com as mídias digitais, a fotografia passou a ser algo meio invasivo ou meio invasor, não é? Sim. Porque em tudo na questão, não é? Não só de direitos autorais, mas também uma questão mágica. A minha foto, você vai fazer o que com a foto? Você está retendo. Tem muitos valores agregados à questão da captação da imagem. E como eu desenho, eu fazia os meus croquis, anotava algumas coisas, ou finalizava mesmo. Não é? Quando eu fui ser júri do Boi de Parintins, eu finalizei todos os desenhos que eu fiz lá. Porque eu tinha condições de ter tranquilidade, de desenhar. Então, eu me sinto muito, muito feliz de conhecer o Brasil como poucos conhecem, né? Eu Sim, conheço muito Brasil, mas muito Brasil, né? As selvas do Amapá, o interior do Amapá, os quilombos do Amapá, não é? As grandes festas juninas amazônicas, não é? No Pará tem números, tem o teatro Cordão de Pássaros. Existe uma potência, não é? E um desconhecimento, mesmo com as mídias digitais, com a internet, ainda tem muito desconhecimento, ou muita pouca valorização, ou pouco interesse. Ou seja, nós que trabalhamos, não é, com a imagem, não é, com a roupa, no meu caso, é um tema agregado, ele entra como um tema importante. Mas trabalho também as tecnologias para entender a roupa, a função social, ritual, gênero, né? Quer dizer, tudo aquilo que a roupa pode trazer de comunicação e de expressão dentro disso. E dentro do nosso tema folclore de Mário de Andrade, quer dizer, isso é muito importante. A missão folclórica
documentou a dança do coco, caboclinhos, mas tem uma coisa muito interessante que fica, não é, que manifestações religiosas, como os catimbós, mesa de Jurema e coisas dessa região do Brasil que ele passou com a missão, serem consideradas folclóricas. Aí eu fiquei pensando assim, para polemizar um pouco, será que a roupa do padre é folclórico? Quer dizer, que categoria é essa? Que olhar distanciado é esse? Quer dizer, tem algumas lacunas assim de interpretação, né? Eu tento entender essas manifestações no seu tempo e no seu espaço e no seu contexto histórico, evidentemente, né? Mas isso agora a gente vai aprofundar com o bloco 2, que é exatamente essa pegada africana na missão folclórica. Aí a coisa fica... E isso é praticamente não discutido. Ainda é um espaço, vamos dizer, virgem de discussão. Vamos ver uma primeira imagem, não há hierarquia aí de imagem, a primeira que você puder passar. Qual que você... Essa daqui de Xangô? Pode ser essa, pode ser essa. Pode ser. Bem, aqui nós temos 2 orixás vestidos. Isso é Pernambuco, Xangô pernambucano, repressão do Estado Novo no governo de Agamenon Magalhães. Esse material foi recuperado, salvo no final dos anos, no início dos anos 40, porque o Estado Novo foi até 45, e o Museu do Estado de Pernambuco, que é um museu do governo do Estado, salvou quase 400 objetos que estavam sendo distribuídos fartamente para a curiosidade de alguns, e boa parte desse material foi levada pela missão folclórica de Mário de Andrade. Está em São Paulo. Agora, uma coisa muito interessante, a roupa de Oxum, com esse amarelo, ela está com uma roupa império, século XIX, está vendo? Né? Sim. Não é? Como se fosse até uma Josefine, né? Vejam que ela está com uma roupa império, muito interessante, século XIX. Qual o tamanho dessa... Olha, essa imagem ela deve ter em torno de uns 45 centímetros, quase 50 centímetros. Sim, tá? Agora, é interessante que ela está com os adornos. É o Oxum, que é uma divindade feminina das águas, da fertilidade, da maternidade, tudo. Ao lado do Xangô, muito interessante que a escultura, se eu pintasse essa escultura de branco, eu diria que era o Menino Deus. Ele tem uma peanha que é a base, mostra a peanha, por favor, a basezinha marmorizada, que é uma coisa muito do século XIX, né? Os braços são articulados, como também a Oxum. Fantástico. Xangô é um orixá que é ligado à virilidade, é ligado à justiça, é ligado ao fogo, no sentido da transformação e da vida. Esse ao lado é um objeto de Iemanjá, em metal, que é uma meia-lua e uma estrela, né, que tem também muitos elementos do imaginário islâmico também misturado nisso tudo. Essa coleção eu tive a sorte de estudá-la em 1983, classifiquei ela inteira, fotografei, expusemos são quantas 300 e algumas coisas. Mostra o livro aí, Anon, por favor, o de capa verde. Esse catálogo, ele recuperou todo o acervo é fotografado, medido, classificado, existe um trabalho museológico importante e agregar o sentido... Qual o ano dessa coleção? Qual o ano desse livro, dessa publicação? 83. 1983. O acervo está no Museu do Estado de Pernambuco. Vamos mostrar um pouco a exposição, então, Manon, por favor? Aquela foto que tem a exposição. Esse museu também você fez a curadoria, Raul? Você fez a curadoria para vários museus aqui no Brasil, né? Sim. Não, esses estudos de coleções é uma paixão à parte. Foram 18 anos trabalhando, mais de 20 coleções, todas publicadas.
Cada coleção tem um livro com todas as fotos e todos os estudos. E a maioria foi exposta. Que fantástico. Esses livros, E claro, nessas estão... coleções tem muita coisa de indumentária. Capacetes, Imagina. couraças, Imagina. pulseiras, braceletes, cocares, adereços de mão. A Carolina Casarim está perguntando: o acervo é de que época? Esse acervo Do Estado aqui, Novo. é de Quer que dizer, época? ele foi saqueado durante o Estado Novo. Mas isso são peças realmente do início do século XX, final do século XIX. Algumas, né? Tá. Essas, por exemplo, eu considero do início do século XX, ou final do XIX. Final do XIX. Pela indumentária, mesmo que não mude tanto, né? Mas a gente consegue ver a indumentária Essas indumentárias, né? elas foram preservadas. Elas foram restauradas, mas rigorosamente dentro dos originais. Mostra agora aquela foto da galeria onde está parte do acervo. Não, a exposição, por favor. Essa daqui, do Ilus, pode ser essa. Essa é uma foto que está na exposição e mostra um monte de coisas aprendido na época do Agamenon, nos anos 30, durante o Estado Novo, de Getúlio Vargas. Muitas dessas peças a missão folclórica levou. E muitas ficaram no museu, que foram salvas, e outras foram destruídas ou dadas, né, porque não havia, obviamente, nenhum valor agregado, né, coisa de feitiçaria, bruxaria, magia negra. É uma coisa meio parecida. Mas é incrível que isso você está falando que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo hoje com a intolerância religiosa, né? Estamos novamente nesse contexto, talvez até mais violento até, em função do poder econômico. Então fica aqui a minha consideração. Não, e recentemente também aqui no Museu da República, né, que eles conseguiram recuperar também uma enorme coleção que tinha sido desprezada, estava presa. Exatamente, exatamente. E eles conseguiram recuperar. Outro dia eu até coloquei, eu postei, algumas peças estão em exposição, inclusive no Museu da República, e as pessoas não tinham noção. É claro que é uma coleção recente, né? Mas é sensacional, porque você está na casa do Getúlio Vargas expondo o que ele perseguia. Isso é fantástico. Só isso já é realmente uma recuperação simbólica imensa. Não é verdade? É verdade. Não é verdade? Vamos ver a exposição. Mostra a exposição aqui, Manon, por favor. Aquela foto para a gente... Isso, essa é parte da exposição com os ex-votos. Essa é uma galeria dentro da exposição de longa duração do Museu do Estado de Pernambuco, que eu agreguei. Eu fui curador dessa exposição, né, que é uma exposição de longa duração, ou seja, no mínimo 10 anos. E aí são os ex-votos que eu desenvolvo toda uma tese da imaginária africana dentro do ex-voto. Aí é uma conversa à parte, é só um toque. E a outra foto que nós temos também, Manon, mostra aí pra gente, por favor, que é dessa galeria com alguns objetos. Não estão os... Não veio, não? Não, acho que a última que você me foi do Caboclo. Que faz nós esquecemos essa. Essa era do bloco 1. Era do bloco 1, que é ligada à questão das danças dramáticas. Aí a gente tem um caboclo dentro de uma congada. Ele tem uma roupa aí muito europeia, mas ele está com arco e flecha e o cocar que caracteriza ele. Isso é Minas Gerais. Bem, esse material... esse material... Oi? Vimos todos, também né? A sua ilustração. Sim, vimos todos aqui. Sim, está no livro também. Dentro dessa perspectiva, vocês não imaginariam que as roupas folclóricas fossem dar tanto caldo, né? Dentro dessa perspectiva. Não só as roupas, mas o contexto que elas significam.
e como eram vistas e como hoje a gente pode ver. Inclusive a palavra folclore é uma palavra que infelizmente ficou meio amaldiçoada pela academia, dentro de uma perspectiva para os europeus, para os asiáticos, não há o menor problema usar a palavra folclore, danças folclóricas, mas no Brasil, por questões várias, até interessante observar que houveram várias reciclagens sobre o conceito de folclore. Depois da Segunda Grande Guerra, né, com a criação da ONU, com a Unesco, então se retoma uma valorização das tradições populares e o folclore volta mais ou menos. Nos anos 80, por questões várias, não houve assim, uma demonização da palavra e das coisas agregadas. Por um segmento, como existem tendências e ideologias e interpretações, num calendoscópio de olhares, evidentemente. Mas é interessante como essa palavra ela passa por interpretações históricas e contextuais, evidentemente todas ideológicas dentro dessa perspectiva. Mas o pensamento modernista, só para a gente fazer um arremate, é um pensamento de busca pela brasilidade, de busca pela identidade. Não é à toa que Mário... Esse laboratório de brasilidade que falam. Não é, quer dizer, todo esse material todo esse material precisa ser interpretado. Não existe, na minha perspectiva antropológica, nada está concluído numa interpretação cultural, né? Nós temos sempre novos vieses, novas formas, novas interpretações, desconstruções, novas construções, polemizar, discutir, né? Então, acho que esse campo ele é muito rico para todas essas questões. Bem, eu não sei como estamos de horário, Manon, como é que está o time, se vamos ter perguntas. A gente ainda tem uns 20 minutos, eu vou abrir aqui para as perguntas, quem quiser então enviar. Isso. Mas eu queria também colocar, Raul, que eu acho interessante essa questão desse preconceito com a palavra folclore ou mal entendimento aqui, né? Mas a partir do momento que também se tem um espaço para os estudos etnográficos e antropológicos, que na verdade vão ter um olhar também sobre esse mesmo material de uma forma mais, não é mais profunda, mas assim, com um viés talvez mais científico, enfim, né, mais profundo, eu acho que perde um pouco, né, essa divisão, né, esse preconceito de ver o folclore como uma coisa caricata, né, o menor. Até hoje em dia as pessoas às vezes usam de forma errada, né, o termo, mas eu acho que os estudos etnográficos, aí você é um super especialista em tudo isso, em antropológico, eu acho que traz outra lente, né, assim, né, que dá para você falar mais que é regional, ou é tradicional ou não é, né, eu acho que é tudo mais profundo hoje em dia que se faz desses mesmos contextos, dessas danças, dessas manifestações, né, populares brasileiras, né. Exatamente porque são revisões cíclicas, né? São novos olhares, novas interpretações, não é? Por exemplo, isso que vivemos hoje não é um prenúncio, infelizmente, não é de um conflito global. Tomara que isso não aconteça, né? Mas essas regiões, como eu conheço essa região, estive na Rússia e tive uma série de experiências, entender, né, quer dizer, como é arraigada a questão da identidade com a dança, com a música, e eles chamam de grupos folclóricos, não há o menor problema para eles, e são inúmeros. Profissionais, locais, regionais, de comunidades, são centenas. São milhões de pessoas que se identificam e têm orgulho de usar as suas roupas. E é muito interessante, às vezes, que em feriados, uma vez eu me surpreendi, em Viena, era um feriado, eu estava andando, eu fui atrás de um doce, lógico, e aí começaram a passar senhoras, crianças, homens, mulheres, divindades, com as suas roupas tradicionais passeando na rua. Que fantástico. Sabe, com seus adornos, seus bordados, entrando em restaurante, indo para cinema, indo para shopping, passeando da igreja.
um momento nos finais de semana e feriados, trazendo as suas roupas tradicionais com orgulho de pertença àquela Sim, história, de sim, pertença àquela tradição. Né? Isso é muito interessante, isso me emocionou profundamente, né? E as pessoas andavam de bicicleta, a pé, e todas as faixas etárias. Né? E em todos os sim, ambientes sociais e econômicos. Não era uma coisa. Você podia entrar numa confeitaria cara, ou você podia ter uma sim. barraquinha de rua para comer um sanduíche e estavam circulando. Quer dizer, é um caso, é uma gotinha d'água, mas que faz pensar a relação da pessoa com a sua roupa, com a sua identidade, né? Sim, sim, com a cultura ali, né, daquele país, enfim, como isso é visto. E você acha assim que atualmente tem tido uma continuidade desse seu trabalho, de alguns estudos dessa relação dessas roupas e dessas indumentárias? Você tem alguma notícia assim, de estudos recentes, alguém que pesquise sobre isso ou não? Olha, existe todo o interesse, né, principalmente com tecnologias, né, ora com a renda, ora com a tecelagem em terra manual, ora com a fiação mesmo, não é com formas Sim, de tinturação, não é bordados, numa gama imensa, né, de tipologias, de recuperação, né, o sim, mesmo com penteados, o mesmo com uma série de outras coisas que você possa trazer, não de recuperação disso, mas a construção, quer dizer, o uso e a construção, você vai, quer dizer, cresceu muito o uso do turbante, por exemplo, né, o uso do sim, turbante, né? E aí, se você não é afrodescendente, você não pode usar turbante. Aí me dá vontade de dizer, pega uma enciclopédia sobre história da roupa e veja que os mongós, que os árabes, que os persas, que o mundo inteiro usou e usa turbante, independente do continente africano, com todo respeito. Eu estou usando aqui hoje um barrete do Afeganistão. Eu não sou afegão, mas eu estou usando. Eu tenho esse direito de usar o que eu quiser no meu corpo. Abaixo qualquer tipo de censura. também concordo, também acho, com certeza, não, coisa assim, impossível, né? Uma coisa Não dá, não dá, não dá. não dá. Maior que isso, né? É mais que isso, Muito né? maior, muito maior, muito maior. Então, perguntando aqui sobre os livros, Raul, onde podem ser encontrados? Você falou que tem Pois várias é, publicações, pois estudos. é, isso tudo é muito, acaba sendo, imagina, né? Todo esse processo é um processo muito, eu não vou dizer difícil, mas é complexo, né? Porque cada caso é um caso, cada museu, cada instituto histórico, cada coleção Sim, particular tinha uma dinâmica. Ora nós publicávamos por gráficas de universidade, ora por secretaria de cultura ou de estado, ora com sim, patrocínio, ora sem patrocínio. Ou seja, eles estão aí, às vezes, por sorte, em alguns sites de sim. livros raros você encontra, mas eu tenho um livro que faz uma espécie de síntese de tudo isso, que é da editora Ah, Bertrand, sim. que é O Negro no Museu Brasileiro. O Ah, Negro no Museu sim. Brasileiro, ele faz uma síntese, é síntese da síntese, Ótimo, mas o leitor ótimo. pode ter um fio, um caminho Sim, para entender todo esse conjunto que traz Museu Paraense Guild, traz grandes museus, sim, o Museu de Belas Artes mesmo no Rio de Janeiro, com muitas coleções, o sim. Museu Nacional, infelizmente com o incêndio nós perdemos 8 Isso é coleções que eu trabalhei, mas elas estão bom. documentadas, ou seja, esse foi um trabalho imenso de 18 anos consecutivos e dessa recuperação, e pelo viés da indumentária, você percebe que há uma recuperação lendo, né, dentro desse conjunto, instrumentos musicais e Sim. objetos sagrados, existe uma gama muito diversa de objetos. Aí tem uma pergunta da Glória Correia também, que ela falou, já iria perguntar sobre os turbantes. Sobre o que você gostaria de perguntar, Glória? Curiosidades aqui sobre tudo isso. Bom, ela não escreve aqui.
Eu acho que ela escreveu só isso. Bom, muita gente mandando abraços aqui para você, agradecendo, dizendo que uma maravilha poder te escutar novamente. E algumas pessoas colocando que se usa muito falar em folclore como coisas tradicionais ou regionais, se isso é certo ou não. Sim, com certeza. É uma forma de você nominar, né? Cultura tradicional, cultura regional, cultura popular. Quer dizer, existem, todos esses nomes, todas essas designações não são inocentes. É uma coisa que eu aprendi desde cedo, que a palavra não é inocente, né? Toda palavra ela tem um sentido semântico e simbólico profundo, seja ela qual for. E essas nominações, elas não dão recorte, maneira de olhar, formas privilegiadas de querer olhar ou de não querer olhar também, né? Então, esse problema com a palavra folclore é uma coisa muito do Brasil. Eu acho que nem é um problema latino-americano, porque o México tem muito orgulho, e o México é um outro país que eu morei, inclusive, no México. Eu tenho uma experiência profunda com a cultura mexicana, que é imensa, que é diversa, é sensacional, milenar. Eles não têm o menor problema com folclore. Agora, dentro dessas perspectivas, né, de valorização do regional, existe toda uma política de Estado no México para duas coisas, para o artesanato e para a comida. Eles têm uma política de Estado séria, é uma coisa profundamente séria, e isso resulta em formação, emprego, mercado, continuidade, uma série de valores agregados. Né? Sim, é fantástico, é necessário, né, ter todo esse apoio, essa política. A gente está aqui à deriva, torcendo para que isso passe, né, para que a gente volte aí a poder articular tudo isso. Rápido. É aproveitar que a Terra é plana, caia no precipício, não é isso? É isso, né? E eu fico pensando também no Mário, desse trabalho todo que ele fez anteriormente ao Estado Novo, e o que ele sofreu com o Estado Novo, né? Quer dizer, então, tem também aí uma história anterior, né? Que já houve, né? Enfim, um trabalho que foi meio massacrado ali, que depois teve que ser resgatado mais adiante, inclusive, mais valorizado até, né, depois no concretismo. Mas então é isso, tem várias pessoas aqui mandando I love Raul Lodi, te amo, tô adorando, várias declarações de amor. Eu também. Aqui o seu fã-clube está aqui mandando 1000 recados, que estão felizes, muito obrigada. Enfim, que gostaram demais de te ouvir novamente. Então, eu agradeço muito, né, uma conversa como essa, enfim, todo esse material que você trouxe. Sei que tem muita coisa aí para a gente conversar sobre isso, mas acho que é uma maneira de abrir, né, uma perspectiva aí para a gente ver quanta coisa que a gente pode estudar relacionada com as vestimentas, né, relacionada com essas coisas que ficam bem visibilizadas sempre, né, que é a roupa, mesmo essas roupas usadas nesses momentos aí de rituais, de dança. Então, a Glória Correia também dizendo que te amo. Então, você vai sair daqui hoje, ó, com muitos coraçõezinhos. Que bom, energia boa. Obrigado. Dizendo para você fazer um curso que seria incrível, que é muito saber. Então, é isso mesmo. Eu acho que é muito saber aí. A gente agradece muitíssimo aí, Raul, por essa participação aqui. Manon, a gente breve está tramando um curso aí, não é, Manon? É bom já botar aí no radar do pessoal, né? Não é isso? Sim, a gente está organizando. A gente vai anunciar. Isso, segundo semestre, com certeza a gente vai ter aí. Exatamente. Professor, de pesquisador, de tudo isso aí que a gente está precisando. Então, muito obrigada, viu, Raul? Um grande abraço e um ótimo final de não carnaval aí para você. Isso, obrigado também. É uma alegria porque
o prazer de falar, ele tem um sentido reconstrutor e construtor. Né? Enquanto eu estava Sim, falando, todas essas coisas começaram a fervilhar outras interpretações, outros olhares, porque são campos vivos e potentes, né? Existe uma potência muito grande sim, nisso tudo que a gente trabalha e gosta, né? E por isso tudo quer partilhar, quer socializar e quer tocar na emoção do outro. Se isso aconteceu, eu fico muito sim. feliz e quero agradecer. Obrigado, Manon, obrigado a vocês que estiveram conosco hoje. Sim, obrigada a você. A gente vai deixar gravado aqui também no perfil. Quem não Que bom. assistiu e quiser assistir novamente, né? E vai ficar aqui gravado então. Muito obrigada, um forte abraço, Raul, e foi um imenso Outro prazer grande, tudo de bom. Até conversar com você breve. de novo. Até Idem. a Tchau, próxima, tchau. então. Muito obrigado. Bye, Deixar bye. o seu desenho, que eu sou fã dessas ilustrações aqui. Que bom. São Bye, bye, Manon. Tô lindas aqui. saindo. Tchau. Um adeus. Isso. Você pode encontrar por aí. Tchau. Tchau, Raul. Obrigada. Tchau. Obrigado, eu.